Ora, estimado telespectador da televisão pública, muito boa noite. Está no ar e consigo mais uma edição do Semana em Análise. O programa que traz então os temas que marcaram a semana, com o comentário dos nossos convidados. E hoje eu tenho comigo o Osvaldo Mboco. Boa noite. Boa noite, Faustino. Bom ano para si e bom ano também para os telespectadores da televisão pública de Angola. E o Luís Jimbo. Luís Jimbo, boa noite. Boa noite, Faustina. Boa noite, Osvaldo Mboco. Boa noite, telespectadores da TPA. E começamos aqui com uma matéria que tem que ver com a recepção que o Presidente da República concedeu ao corpo diplomático em Angola, numa tradição de começo de ano. E o Presidente, nesta circunstância, fez críticas à desordem internacional, lembrando que mais está a valer, há aqui uma sobreposição da força, passando por cima daquilo que são as leis internacionais. João Lourenço, que tem sido um grande apelador da paz e também daquilo que são as leis internacionais, para que haja então essa harmonia na relação entre os Estados. Eu vou começar com o Osvaldo Mboco. Osvaldo Mboco, mais uma vez aqui o Presidente João Lourenço manifesta a preocupação com a necessidade daquilo que sempre defendeu, que é a construção da paz e do diálogo, fazendo valer os mecanismos internacionais que balizam, afinal, as relações internacionais. Não, claramente que sim, e é muito simples percebemos isso. Se olharmos para a Constituição da República de Angola, vamos perceber que Angola é um país de matriz pacifista e que ancora toda a sua abordagem do ponto de vista de articulação política no sistema internacional, no multilateralismo, na necessidade de diálogo, respeito da soberania dos Estados e bem como também prima pelo respeito daquilo que é o próprio direito internacional. E o Presidente João Lourenço faz uma crítica dos atuais acontecimentos que estão a agitar o sistema internacional. Daí que fala de que os mais poderosos estão a impor a sua vontade pela força, pela lei da força, e não pelo aquilo que é a lei do direito internacional. E que o mundo saído do pós-segunda guerra, a ordem internacional, ela está em constante alteração. Não sei se estamos num processo de alteração ou estamos claramente num processo de ruptura da antiga ordem internacional. Agora, é perigoso porque há uma demonstração clara que continuamos a viver o estado da natureza de Leviatã, que Thomas Hobbes desenhou, onde os Estados mais fortes vão impondo a sua vontade aos Estados mais fracos. E isto deve ter as balizas do direito internacional para regular a atuação dos Estados no próprio sistema internacional. E penso que o Presidente, para além de trazer este elemento em concreto, também apresentou aqui a perspectiva das mudanças inconstitucionais e golpes de Estados que vão decorrendo ao nível do próprio continente africano e traz uma série de variáveis, uma série de elementos para sustentar a sua visão. Agora, é fundamental que os países africanos, e não só todos aqueles que até certo ponto têm uma posição diferente, possam ter um posicionamento mais firme do que está a acontecer a nível do sistema internacional. O Presidente faz uma intervenção atual e atuante sobre vários elementos que são de interesse internacional e fala também, aproveita esse momento para fazer uma espécie de um pré-balanço daquilo que é a nossa posição enquanto política externa, fala da nossa passagem, ou então da nossa presidência a nível da União Africana, que chega agora em fevereiro na fase final, que vamos ter que entregar o bastião para um outro Estado, fala das diferentes cimeiras que nós realizamos em Luanda, que transformamos Luanda numa plataforma de convergência e também de atuação de vários assuntos de interesse internacional, por exemplo, a cimeira União Africana, União Europeia, que é um marco importante, fala também da cimeira de infraestrutura que se realizou em Luanda. Então, trouxe de cima que o ano passado foi um ano positivo para a diplomacia
angolana, para a política externa angolana, e que é um presidente atento para os assuntos que decorrem no seu continente, mas que também vão decorrendo ao nível do próprio sistema internacional ou então fora do continente. Muito bem. Luís Gimo, vemos aqui esta contínua preocupação do presidente João Lourenço. Atendendo esta alteração daquilo que é hoje a ordem mundial, os Estados africanos jogam um papel importante, atendendo também a própria posição contínua defendida pelo presidente João Lourenço, que também, e ouvimos aqui o Osvaldo a lembrar que o presidente fez uma espécie de pré-balanço, mas é também uma forma de lembrar a quem o vai substituir, a procurar manter essa estrutura matrizal do pensamento de África? Olha, Faustino, eu julgo que sim. É preciso reiterar que aquilo que se esperava, uma nova ordem mundial, na verdade está a ser uma desordem mundial, não é? E o presidente João Lourenço, e como disse o Dr. Osvaldo Mboko, fez um balanço focalizado estrategicamente em 3 pontos, no meu entender, essencial. A primeira, mostrou que a África tem uma agenda, hoje a África tem uma agenda sob a liderança do presidente João Lourenço e de Angola, e esta agenda tem a ver com economia, o comércio livre em África, os investimentos em infraestrutura no continente, como o caso do Corredor do Lobito, e outros investimentos que ligam países, e depois também, ainda no aspecto econômico, deixou bastante claro que hoje a África tem consertado a forma de fazer negócio com o Ocidente ou com o Oriente ou com as potências naquilo que é minerais críticos, ou seja, neste aspecto há que haver um nível de transformação em África destas matérias-primas no processo de negócio com os países desenvolvidos. E aqui o presidente, no último aspecto, deixou claro que a África conseguiu trazer isto no processo de diálogo multilateral. E os exemplos foram os acordos de Luanda, na Cimeira de Luanda, e da Cimeira União Africana e a União Europeia, que deu o acordo de Luanda, e também de outros instrumentos que o Dr. Mboko já se referiu, de várias conferências que aconteceram sobre investimento no negócio e discussão sobre a forma de financiamento em África. Ou seja, ficou claro no discurso do presidente João Lourenço e presidente da União Africana que a África tem uma agenda e tem uma forma de dialogar, concertar sobre esta agenda. O que liga-se com o aspecto da desordem atual global, não vou dizer, embora o presidente não ter citado os Estados Unidos e o presidente Trump, mas todos os factos mencionados indicam, e tudo aquilo que temos vindo a acompanhar é, na verdade, os Estados Unidos que estão não posso dizer a violar, mas já disse, os princípios internacionais na forma muito interessante. De um lado, o presidente Trump é honesto naquilo que quer. Ele quer minerais críticos e já deixou claro que os minerais críticos é importante para os Estados Unidos porque as indústrias de armamento usam esse tipo de material e para ele é fundamental ter o acesso desse tipo de recursos. Ora, se é honesto a dizer aquilo que quer, já não é honesto na forma como faz negócio. Ele usa toda a sua força, e estamos a acompanhar a discussão na Greenland com a União Europeia, onde a discussão é destacamento militar
para controlar aquela zona, mas o que tem a ver é recursos críticos. Acompanhamos na forma como foi remover o presidente de um Estado em Venezuela, por no final é recursos energéticos, é petróleo, ou seja, a forma como ele não negocia, ele impõe pela força aquilo que quer. E é isto que no discurso do presidente João Lourenço preocupa, porque mais de metade destes recursos estratégicos que as grandes potências precisam para as suas indústrias de arma, tecnologia e outras, em que a posição de África é de que a exportação dessas matérias críticas deve ter um nível de transformação em África. Estamos a assistir a um país poderoso, um presidente poderoso que, por via da força, quer impor a forma de fazer negócio, não sei se é até fazer negócio, mas de explorar os outros países. E isto é o cerne da questão, porque se está a pôr de lado o espaço, o Conselho de Segurança das Nações Unidas para se tomar esse tipo de decisão. Muito bem. Eu pergunto aqui, Osvaldo Mboco, e aqui já é quase consensual e também percebemos a posição da África. A África tem uma agenda voltada à paz, voltada ao desenvolvimento, e quanto às questões de conflito volta-se muito para o diálogo. De que forma o continente, atendendo esta nova onda, de que forma o continente pode fazer, de um lado, pesar aquela que é a sua posição e visão hoje, e de que forma pode se defender, se vemos os grandes a tomarem hoje posição por via da força, de que forma se pode defender e se tornar forte perante a este novo agir no mundo? Bem, grosso modo, os países africanos são os países periféricos. E isto, em relações internacionais, sabe-se o conceito de Estados periféricos. E a nossa falta de capacidade econômica, industrial e militar nos coloca nessa posição, e também em função de uma série de questões que do ponto de vista social, que nós não conseguimos dar tratamento. Entretanto, o respeito de um país no sistema internacional, ele é muito caracterizado também o acumular, ou acúmulo, se for o caso, dos fatores estratégicos de poder. Porque são os fatores estratégicos de poder que colocam um Estado numa determinada posição. Fator militar, fator tecnológico, fator político, fator econômico, entre outras variáveis que também poderíamos trazer aqui para abordar. Um dos elementos de defesa do próprio continente africano é os africanos, sobre determinados assuntos estruturais, caminharem na mesma direção e dialogarem na mesma direção. Porque, hoje por hoje, é notável que a Europa está unida quanto à questão da Groenlândia. Está unida quanto à questão da Groenlândia. O posicionamento é a visão é única contra aquilo que vai ser a posição do presidente Donald Trump. E nós, os africanos, temos que caminhar nesta direção. Mas enquanto continuamos a ser o parente pobre do sistema internacional, com uma série de problemas que nós temos, desde as mudanças inconstitucionais, desde os golpes de Estados, desde a fome, a pobreza, a corrupção endêmica, uma fraca aposta na educação, uma fraca aposta na industrialização, naquilo que é internet, eletricidade, nós vamos continuar a ser os parentes pobres do sistema internacional. E ficamos muito mais vulneráveis àquilo que tem sido a posição das grandes potências. E repara que os Estados Unidos, quando entendem que vai anexar a Groenlândia a bem ou a mal, quando vai para a Venezuela, sequestra o presidente Maduro, ela está a usar aquilo que é o seu hard power. Está a usar o seu hard power, olhando para a política externa americana de intervencionalismo agora. Mas os americanos já têm estado a usar o soft power para influenciar o comportamento e a dinâmica
quer dos países africanos, quer dos países europeus. Quer pela via do soft power e muitas vezes o hard power pela via daquilo que são as sanções, daquilo que são as ameaças. Estar preparado significa fazermos mudanças estruturais, estruturantes, do ponto de vista daquilo que é a articulação da própria industrialização dos países africanos. Porque ficamos dependentes. Os países como a Rússia, a China, o Irão, eles já não comercializam o petróleo com a política do petrodólar. Comercializam nas suas próprias moedas, uns pelo ano, que é a moeda chinesa. Então, todos esses países que fazem isso é porque eles têm uma capacidade, uma projeção. Ai do país fraco, frágil, sair desta direção, vai ter problema com os Estados Unidos. Nós sabemos como é que é a posição americana, que é muito agressiva quando veja que os seus interesses nacionais estão a ser postos em causa. Então, isto depende essencialmente. Queremos ser grandes, queremos ser respeitados no sistema internacional, nós devemos fazer mudanças estruturais, devemos consolidar os nossos fatores estratégicos de poder, devemos fazer com que o país prossiga no caminho de desenvolvimento e crescimento econômico e também daquilo que é a industrialização, para podermos fazer face às várias interferências externas que decorrem a nível do sistema internacional. Termino, Faustino, dizendo o seguinte: o sistema internacional é competitivo. O sistema internacional, a política não deve ser a política Entretanto, onde os Estados mais fortes subpõem a sua vontade aos Estados mais fracos. Logo, os Estados têm que ter um mecanismo de suavizar a pressão das grandes potências e observar como é que vamos retirar vantagem num sistema cada vez mais incerto e num sistema em constante mudança, ou então mesmo num sistema que está em desordem internacional. Eu vai falar, mas vou só colocar aqui uma questão. Há bocadinho falávamos dos Estados periféricos e as suas vulnerabilidades económicas, militares, e aqui a olhar, estamos a partir do discurso do Presidente da República, eu pergunto, o facto de nós termos visto Angola nos últimos 2 anos e no ano passado, com eventos muito voltados para a criação de certa consistência do continente, é sinal claro desse caminho para a construção de laços, de forças que podem tornar o continente muito mais unido dentro daqueles que são os desafios que se propõem para a sua fortaleza. Sim, eu tenho uma posição diferente, que hoje a África, no seu todo, não é periférico. Não. Aliás, só para dar o exemplo, a Angola e a União Africana, neste mandato que teve o presidente João Lourenço, e aliás também foi retirado pelo presidente João Lourenço, esteve na agenda dos assuntos globais do G20. O assunto global foi o negócio de material crítico e os materiais críticos. O centro está em África e hoje é uma agenda e uma discussão do tal investimento nas infraestruturas e parcerias em África. A questão é que o desafio que temos e a conjuntura global, o desafio é como é que a África, os países e os atuais líderes olham este cenário como uma oportunidade de aliança interna para não para se defender, mas para se projetar a nível internacional enquanto África. Vou dar um exemplo. Veja o acordo de Doha. A nossa vulnerabilidade ainda são as guerras entre nós, devido ao controle dos recursos minerais que estão em competição e estão a criar desordem entre as potências. A questão é, veja, e é nesta lógica que eu traz o pensamento, o acordo de paz de Doha e o acordo de paz de Washington sobre a falar da República Democrática do Congo. Sobre a República Democrática do Congo, as únicas coisas que estes dois países trouxeram externo à África é o interesse nos recursos minerais críticos. De que forma eles vão ganhar com a estabilidade política
no controle e na comercialização dos recursos minerais críticos na RDC e que se liga também por Angola devido aos tais corredores de negócio. Quando nós assistimos em África, nós africanos assistimos à postura que uma potência, que aquele que também fez acordo conosco de minerais críticos, está a impor uma ideia militar e muito forte sobre minerais críticos na Grande Line. Isso tem que nos despertar, não é? E a questão é, que tipo de posição os Estados africanos, os líderes africanos, a União Africana vai tomar para reforçar a sua aliança interna? Porque o que nós precisamos, e aqui eu digo que a África tem que se deixar de se ver periférico. Mas a África é periférica. Grande parte, grande parte dos países africanos, eles são periféricos. Tá bom, e eles têm eu compreendo sim, o conceito de periférico, mas a minha questão é, quem dá este conceito de periférico à África não é o africano. Esta é a primeira questão. Ou seja, vou dizer isso em outras palavras. O periférico é dizer, de forma leviana, dizer que os países de África são irrelevantes, não têm impacto nenhum nas decisões. Deixa-me só terminar o raciocínio. Eu gostaria de ter essa tua... Sim, mas posso terminar? Esse teu africanismo. Posso terminar isto é dizer, definir um país periférico é simplesmente dizer que aquele país, o que fala, o que decide, não vale na mesa global, nas decisões que dirigem o mundo. Mas hoje, o que dirige o mundo, o que faz Elon Musk aliar-se com o Trump, é o acesso a recursos minerais críticos, que o presidente Trump foi honesto. Eu gosto da honestidade do presidente Trump, quando ele diz, nós precisamos destes materiais porque as nossas armas precisam deste material. Isto é honestidade genuína. Este material que faz a arma das grandes potências, 90% está em África. Agora, é preciso sim alguém dizer ao africano que o que você vai decidir é irrelevante em função daquilo que eu quero. E é nesta narrativa que eu digo, não, a África e os africanos não são periféricos, porque tudo que acontece no mundo tem origem em África. Gimo, deixa-me só fazer aqui. Eu gostaria de estar a falar isso que o Gimo está a dizer, porque enquanto africano, porque o rótulo de periférico é um rótulo que até chega a ser ofensivo, mas também estuda-se isto. Quando nós temos países que têm uma economia dependente de matérias-primas do ponto de vista da exportação, uma das características. Quando nós temos países que têm fraca capacidade industrial, também é uma das características. Instituições fracas, que assistimos volta e meia, golpe de Estado, mudanças inconstitucionais. Quando nós assistimos uma dependência externa do próprio comércio, do próprio financiamento, da própria economia, são países periféricos, independentemente da riqueza que repousa no solo e no subsolo africano. Mas é que quando está a definir periférico, estamos a fazer uma relação com o outro. Mas ele é periferia do ponto de vista da sua articulação e do ponto de vista daquilo que ele possui e se posiciona no sistema internacional. Não, o periférico é sempre uma comparação. Não, é sempre uma comparação com o centro. É o seguinte. Em relações internacionais, os Estados estão estratificados. Temos as grandes potências... fala aqui de uma definição com base nas relações internacionais. Não, mas é isso que se fala. Mas são essas definições que decidem a forma dos Estados pensarem e tomarem decisão. Não, Gimo. Os Estados estão estratificados. Sim. E as características para os países periféricos, em grosso modo, são características dos países africanos da América Latina. Sim. Nós temos que aceitar isto. Agora, o que é que nós temos que fazer? É olhar para as nossas insuficiências. Daí que eu dizia, quando o Faustino perguntava, então, nós, África, o que é que nós temos que fazer? Temos que consolidar o nosso fator estratégico de poder. E consolidar o nosso fator estratégico de poder vai definir a nossa posição ao nível do sistema internacional. Uma provocação que eu faço, eu digo sempre o seguinte, a posição da Angola em África vai definir a nossa posição no sistema internacional. Ou seja, se Angola for grande
em África tem uma mesa, tem uma voz no sistema internacional. Permita-me só terminar o raciocínio que eu queria nas soluções, em vez de discutir. Concordo com o que está a dizer dos conceitos periféricos. Eu estou a tentar assumir as consequências que estes conceitos têm no processo de negociação e de decisão, e de tomada de decisão. Mas o que eu vejo é que hoje a África, e eu senti isto na última cimeira que eu fiquei em Angola, entre a União Africana e a União Europeia, e aqui, só para dizer, o sentimento não foi de periferia, mas o desafio é, hoje a África conseguiu fazer uma coisa que era desafiadora, ter uma agenda. O desafio... Agenda 2063. Não. Uma agenda irrealizável. Não estou a falar da Agenda 2063. Estou a falar, por exemplo, do último acordo. Eu participei quando estas coisas começaram com o NEPAD. Era um desafio, era mesmo sonho impossível. Hoje, assistir no acordo, a União Africana e a União Europeia estão lá as raízes do NEPAD. Ou seja, nós sabemos, nós africanos, a União Africana sabe o que quer. Agora, eu concordo, o desafio é até que ponto nós vamos construir uma aliança forte, uma liderança forte de continente. Temos que olhar o continente para nos defendermos perante este interesse que nós definimos, tão simples como, por exemplo, uma meta muito simples, que todos os minerais, para sair, há que haver um nível de transformação local. Se todos nós levarmos a sério isto, fazermos isto como um novo panafricanismo, os chineses, os Estados Unidos, a União Europeia vai passar a respeitar a África e ninguém vai mais começar a escrever essas teorias de que são periféricos. Vamos começar a nos levar a sério. Vamos avançar. Vamos avançar, já vamos para o outro tema. Os deputados aprovaram um projeto de lei sobre a disseminação de conteúdos falsos na internet, uma lei que visa criminalizar até certo ponto a disseminação desse tipo de informação. Vimos este momento a passar na Casa das Leis, a proposta do Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social. Ouvimos também o Ministro Luís Jimbo. Vamos então olhar para esta análise, sendo que tem sido quase prática a disseminação de muito conteúdo falso que cria danos reputacionais ao bom nome, à nação. Quero ouvir então, é consigo que eu começo a ouvir a sua análise. Eu acho que a primeira parte é consensual e, como dizes, as notícias falsas têm provocado e têm sido oportunidade nas redes sociais para poder agitar, mobilizar e até denunciar também. Mas o desafio, primeiro preciso saber que é a forma de limitar e controlar as notícias falsas, por vários fatores. Primeiro tem a ver com que nós não estamos a falar de notícias falsas dos jornalistas, de um órgão de informação. E neste sentido, a Constituição, a lei de imprensa, o profissional jornalista tem vários mecanismos, e até aqueles que são lisados com uma informação que, no seu entender, é falsa num jornal, tem o direito de resposta, tem o direito de ação penal, tem o direito... Isto não é disto que estamos a falar. Estamos a falar, de facto, de ver um cidadão, qualquer um, produzir, e aqui é onde está a primeira discussão, o que é notícia falsa, o que é o fake news. Esta é a primeira discussão. É produzir uma informação
e uma informação é tudo aquilo que pode ser escrito ou falado. E veicular esta informação, não de forma de veicular num jornal, não, veicular no meu telefone, mas circular, que chegue a outra pessoa por vias de canais das redes sociais, e depois alguém dizer que isto não é verdadeiro. A primeira discussão global sobre isto é limitar e até chegar ao ponto de se dizer que aquilo que eu estou a escrever, a informação que eu estou a passar, que não é verdadeira, até que ponto está na minha liberdade de expressão. Vou dar um exemplo, eu estou a escrever pelo conhecimento ou desconhecimento que eu tenho. Vejo, vamos em período eleitoral, que é muito prático, faço uma foto dos resultados colado na parede e digo: o fulano venceu as eleições a partir daquela foto, não domino o escrutínio nacional, não domino os resultados. E depois vem um órgão de gestão eleitoral e dizer: não, aquela informação é falsa. Até que ponto o desconhecimento, a liberdade de expressão, esta decisão de quem se sentir lesado, que a informação é falsa, e vai-se logo condenar. O que está a tentar dizer é que a lei pode conflitualizar entre desconhecimento e desconhecimento, produção entre a liberdade de expressão, de emitir uma opinião, e o direito de uma instituição se proteger pela consequência daquela opinião. O que estamos a ler é aqui, o que eu li e eu questiono é, claro, estamos a falar de informação falsa. Eu li exaustivamente. Provavelmente Faustino, permita-me terminar a pessoa. Tá bem, vou ser muito breve. Eu li exaustivamente todo o projeto de lei, porque é uma matéria que a mim interessa. Eu trabalho em questões eleitorais e uma das coisas que mais preocupa-nos em processos eleitorais é como, de um lado, se usa as informações falsas, as fake news, para impactar. E todos usam. Todos usam. Estou a dizer, os candidatos usam, os ativistas usam, o cidadão usa, todos usam. Mas só que há aqueles que usam como desconhecimento mesmo. Mas é depois o conceito de criminalização. Aquilo que vai condenar é dizer que isto é uma informação falsa. E aquele que decide que isto é uma informação falsa, no caso da nossa lei, é aquele que sente-se lesado pelo tal. A lei depois diz assim: é preciso fazer a amplitude que ela causa. Aí vai entrar os órgãos de justiça, se há aqui quem usou uma informação por desconhecimento, até criminalizar. Quem vai criminalizar é quem vai investigar, vão-se apurar os factos para criminalizar. Antes de passar um pouco aqui, é preciso não levantar uma outra confusão. Deixa-me esclarecer. Eu estou a perceber, eu estou a ajudar a dirigir. Eu estou a perceber o que eu estou a ajudar a dirigir e a direcionar o que eu coloquei. Não, eu preciso me esclarecer perante a audiência que me ouve. E aqui eu repito, é preciso não confundir com que o Código Penal já tipifica quando há o abuso ao bom nome e até a informação falsa, quando há este mecanismo. É preciso distinguir que nós não estamos a falar daquilo que o Código Penal já prevê. Nós estamos a falar de uma lei que designa-se de fake news ou informação falsa, em que o sentido de informação falsa está na amplitude do impacto que ela pode causar, prejudicando quem vai fazer a acusação. Mas essa é a sua compreensão. Eu vou perguntar aqui, Osvaldo, duas coisas. De um lado, o que o Jim está a dizer, mas primeiro eu coloco.
a lei chega agora e nós temos estado a perceber muitas vezes a existência de informações falsas, o impacto que cria. Primeiro eu pergunto sobre a aprovação desta lei e depois eu vou colocar também a questão se alinha com o que o Luís está a dizer. Que, eu falei muita coisa. Pelo menos essa parte, que o entendimento de falso em função da amplitude do impacto da informação e de quem vai se sentir ofendido. Não, eu gostaria de fazer... Eu não disse isso. Calma aí. Eu quero falar. Deixa eu dizer. Eu penso que o Jimbo, na parte introdutória, faz uma incursão que eu acho interessante. O que é que nós vamos considerar por uma fake news, por uma informação falsa? Okay? Uma crítica sobre um assunto nas redes sociais, uma opinião sobre um assunto, não é caracterizado como uma informação falsa. Não é. Mas quando são inventados factos, okay, conteúdos que desvirtuam aquilo que é a realidade, a atribuição de declarações nunca feitas a outrem, isso se constitui informações falsas. Depois vem aí o elemento que o Jimbo está falando, que podem pôr em causa a honra, o bom nome das pessoas. Como aconteceu recentemente com um indivíduo das Forças Armadas que não estava ligado àquele escândalo do abuso sexual que nós assistimos. Nós vimos a sua imagem a ser divulgada de tal forma que quem fez aquilo fez com dolo. Faz com dolo, agiu com dolo. Então, neste caso, estamos perante uma informação falsa e que pode ser imputada uma responsabilidade criminal a esta pessoa. Este deu exemplos. Neste caso em concreto, a nossa lei já protege. Este caso é tal questão que o Código Penal atual já protege esta situação. Dando continuidade também. E repara que o indivíduo coloca nas redes sociais o mau uso, o uso indevido da imagem de alguém, a dizer que essa pessoa morreu. Ou um golpe de Estado, quando na verdade não está e manipula facto, conteúdo, imagem para se chegar a real. Isso pode pôr em causa até o normal funcionamento das instituições. Então, pessoas que agem desta forma, essas pessoas devem ser culpabilizadas criminalmente. Devem ser culpabilizadas criminalmente. E eu sou das pessoas que tenho estado a defender que há sim uma necessidade, temos uma lei específica até que venha moldar determinados comportamentos. Porque o indivíduo que vai fazer uma crítica sobre um assunto que está a decorrer com bases, etc., não é. Nós ficamos na televisão e fizemos críticas sobre vários assuntos. Nem por isso fomos entendidos que estamos a passar uma fake news. Agora, também temos que ser honestos. Hoje, na realidade angolana, as redes sociais chegam mais rápidas, do ponto de vista das informações, muitas vezes, comparativamente com os órgãos tradicionais. E há também aqui um outro elemento que nós não podemos descurar. Nós estamos a ter uma sociedade em que as pessoas acreditam muito mais nas informações que são veiculadas nas redes sociais do que propriamente nos canais oficiais. E a nossa grande questão, temos que nos perguntar o porquê que isto está acontecendo. Um descrédito por parte desses órgãos tradicionais, mas existem coisas que as pessoas também só acreditam e perguntam, não, isso já passou na TPA? Já passou na Rádio Nacional? Só aí que as pessoas dizem, não, se passou nesses órgãos é porque a informação é verídica. Então, há também um trabalho profundo que os nossos órgãos tradicionais devem fazer até para a sua própria credibilidade. Então, aqui, essa questão dessa lei específica de informações falsas que põem em causa a honra e a dignidade das pessoas, eu penso que vai reduzir um pouco mais. Depois vem a questão da pessoa que partilhou. O que é... Porque nós temos uma velocidade rápida em partilhar informações. Muitas vezes sem fazer cruzamento, sem checar, e nós partilhamos. Qual é a responsabilidade? Desconhecimento. Mas o conhecimento da lei não afasta a ilicitude do ato. Do ato. O desconhecimento não afasta a ilicitude do ato. Por isso é que eu dizia que vou deixar o Gil falar. Esta problemática é tão complexa que nós estamos a ser os últimos a trazer este debate das fake news. Olha, os Estados Unidos é que mais produz destas coisas de fake news, nem criminalizou a fake news, porque o debate
ela é muito... Vamos na nossa lei. A nossa lei diz que o seguinte, na verdade, esta lei diz, é uma lei de fake news, mas ela atribui a responsabilidade, a consequência aos órgãos, às plataformas que circulam o seu conteúdo que você produziu. Ou seja, aqui estamos a falar de uma lei que se propõe eles são coimas administrativos. E quem são estes órgãos? Estamos a falar do Facebook, do WhatsApp. A lei diz que vai aplicar sanções a estas plataformas que fazem circular. Mas nós também temos outras, por exemplo, Agita News, né? São várias plataformas dentro a questão é, desse circuito. O primeiro desafio que tem neste aspecto é que estas plataformas, muitas delas são virtuais, sediadas fora de Angola, para levá-los ao tribunal, alguns temos que buscá-los na Indonésia, porque estão lá registrados na Indonésia, e depois outras são como a Facebook e a WhatsApp, tão poderosa que até presidente, olha, o Trump, nem conseguiu fechar o Facebook e teve que arranjar a sua própria conta, né? Este de um lado, ela cria mais responsabilidade às plataformas digitais do que aqueles que criam verdadeiramente os conteúdos de notícias falsas. De outro lado, sim, penaliza aquelas, e eu digo das plataformas porque nesta questão de circular a sua informação falsa, ela dá a responsabilidade à plataforma de lhe remover. E dá também a responsabilidade das plataformas de prestar um relatório ao governo ou à entidade pública para identificar quem está a produzir esse tipo de notícia. E depois, individualmente identificado, é que vem o crime. E ela diz que, se for fake news no impacto a eleições, pode levar uma cadeia de até 10 anos. Até 10 anos. Ora, a questão é que o limite, e repito, definir fake news ou notícia, informação falsa, não pode ser notícia falsa, porque quem produz notícia é o jornalista e o órgão, não é? É informação falsa. Vai criar sempre um limite muito sensível entre a liberdade de expressão e mas a tua liberdade de expressão, Luís, eu entendo, não pode pôr em causa a minha honra e o meu bom nome. Este limite já o tem. Não, é isto que também está aqui a se discutir. Não pode pôr em causa aqui, a segurança nacional. mas tu estás a dizer, quando sim, o senhor divulga informações falsas, do ponto de vista que há um surto, há uma doença qualquer numa região e que pode pôr em causa a própria segurança nacional. Este é outro elemento. Aqui é que está a dizer, deste ponto de vista, já temos proteção jurídica. Se colocares o meu bom nome em causa, eu inclusive tive uma situação muito interessante, que estávamos a fazer um debate sobre um caso, por exemplo, de que alguém está a ser julgado por um tipo de crime e falar publicamente de que aquela pessoa está a ser julgada por esse tipo de crime, e ele sentiu que eu estava a pôr em causa o seu nome. Mas eu dizia, não, eu estava a citar um processo. Está a perceber? Mas a questão é, neste caso individual, a lei já o protege. O desafio é, quando a lei diz, nesta nova lei da fake news, que haverá casos que é preciso medir a amplitude da consequência para se chegar a esta conclusão que a sua intenção foi inverter o sentimento nacional sobre, por exemplo, os resultados eleitorais, ou sobre o estado de segurança, ou sobre se pode tomar a vacina ou não sobre tomar a vacina. Outros estados estão a definir e a limitar como é que podemos chegar à conclusão de que houve uma amplitude nacional. E também houve uma ação dolosa. Não, obviamente. Isso aqui isto é do processo. não se pode descurar. Sim. Exatamente. Neste caso da fake news, a ação dolosa tem este elemento de que ela teve a amplitude para gerar uma emoção, um sentimento nacional. E a questão que se coloca é, como é que vamos medir que aquilo que eu fiz um post no WhatsApp gerou um sentimento nacional negativo para a segurança nacional? E depois,
como é que vamos medir que aquilo que eu escrevi, e hoje há muita inteligência também naqueles que produzem fake news, hoje, por exemplo, uma técnica que usam, já não usam afirmação, usam sempre uma interrogação. Eu pergunto o seguinte: olha, eu quero pôr em dúvida os resultados eleitorais e eu pergunto, será que ele ganhou mesmo, considerando isto? E quando levá-lo no processo, não, eu fiz uma pergunta, eu fiz uma opinião. Para este caso, técnicas. Não, Luís, para este caso, eu quero só dizer uma outra técnica. Eu quero só também dizer uma técnica. Uma outra técnica só um minuto para continuar. Daí é que críticas, sátiras, opiniões dentro das balizas, isso está salvaguardado. Todos nós temos opinião quanto a isto. Agora, quando eu colocar um vídeo que é manipulado, uma imagem que é adulterada, por exemplo, o Luís a ser corrompido com uma mala de kwanzas, com muitos kwanzas, quando na verdade o Luís não recebeu aquela mala, eu estou a fazer isso de forma dolosa. Aqui é onde está a discussão do que é fake news. Porque se eu colocar esta mesma imagem que estás a dizer como uma pergunta e uma dúvida, eu já fiz passar a intenção daqueles que... Não, isto é mesmo verdade. Está a perceber? E isto é fake news ou não? Eu entendo o que está a dizer. Esta é a problemática de criminalizar a fake news. Até que ponto vamos trazer os elementos de crime de que isto é uma fake news? Hoje, quando nós acessamos os nossos telefones, vamos para as diferentes redes sociais que existem, muitas vezes ficamos arrepiados com o que nós vimos e assistimos. Sim, é verdade. Isto é verdade. Vimos e mas assistimos. também sabes como se combate isto, não é? Fake news se combate, só para terminar, se combate com repor a informação verdadeira. Não, mas se nós prestou atenção... Há uma tradição disto. Esse repor a informação verdadeira e depois... Os nossos órgãos, às vezes ficamos com a ideia que as pessoas acreditam mais nas redes sociais do que nos nossos próprios órgãos tradicionais. O que é que está a acontecer? Nós temos que discutir isto e esses órgãos têm que fazer esse trabalho, esse estudo. O porquê é que isto está a acontecer? Sim, eu concordo com você. Mas permita dizer, vamos na solução. A solução que os outros estão a adotar, isto é um fenómeno global. As soluções que os outros estão a adotar, os outros Estados, também fortes, que não são periféricos, que estão a adotar há circular uma informação falsa, imediatamente disponibilizam a informação verdadeira e fazem um investimento muito sério na credibilidade institucional. Porque a confiança pública é fundamental. E por que a fake news está a vencer perante a informação verdadeira? Porque o nível da confiança para as instituições está muito baixo. Nós temos que fazer investimento nisto. E educação do cidadão, não pode tudo o que recebe, acredita. Isto também está na literacia das pessoas, o que lê, o que vê. E quando há pouco investimento naquilo que é educação das pessoas, temos os problemas. Daí que eu tenho estado a defender, para terminar, Faustino. Apostar na formação, na educação de um povo, significa também apostar na soberania desse povo. O povo vai criticar mais, vai exigir mais, mas ao mesmo tempo vai compreender melhor as políticas que o Estado vai adotar. Vamos olhar então para um outro aspecto que também vem da Casa das Leis, que aprovou a nova lei das organizações não governamentais, pelo menos é o que vemos aqui no substrato. O que se procurou é maior clareza, segurança jurídica, combate à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo. Dentre outros aspectos, há a uniformização ao respeito pelas instituições. É o que vemos como primeiro aspecto. E lembrar também que quem assim propôs lembrou que o regime anterior já estava ultrapassado e que havia necessidade de conformar com os novos tempos. Lígimo. Olha, eu já me pronunciei sobre esta lei várias vezes e sabe que a proposta da lei dos estatutos das ONGs resultou de uma recomendação da GAF, que é a Instituição de Controlo ao Financiamento, a questão financeira. E que eu deixo claro que esta lei
não atendeu aquilo que o Estado angolano se propôs perante as recomendações da GAF. Não atendeu às questões financeiras. E aqui de uma questão muito simples. Primeiro é que se reduziu, sim, é nisto que eu vou dizer, reduziu as ONGs só mesmo para as organizações, para as associações cívicas e excluiu as igrejas, os partidos políticos, todos os outros entes que fazem circulação de dinheiro, que é a maior preocupação da GAF. Qual é o mecanismo que Angola tem para controlar a circulação e o financiamento das contas dos partidos, das igrejas, na forma como circulam, para não perigar o financiamento e o branqueamento de capitais. E o governo entendeu, não, aquelas ONGs mesmo são as organizações cívicas, fugiu à margem. E outra questão que fugiu é, hoje a preocupação das ONGs, e eu sou profissional não governamental, estou nesse setor, é de que a AGT, o nosso sistema financeiro, por mais vontade que as ONGs tenham de ir fazer declaração das suas contabilidades, porque nós funcionam com contabilidade não lucrativo, os nossos formulários, as nossas leis não é para as ONGs, nunca tivemos leis contabilistas para ONGs, é tudo para empresas e se perguntasse a uma ONG como querem ser controlados, é muito fácil. Poderíamos exigir do governo, do sistema financeiro, a introduzir leis que permitam fazer estas declarações na AGT anualmente ou periodicamente. E, finalmente, essa lei veio regular conteúdos que têm a ver com a atividade das ONGs, que no âmbito da Constituição elas se reserva nos limites que a Constituição impõe e é preciso perceber que uma associação, a liberdade de associação é um dos direitos fundamentais. Eu acredito que ainda haverá um recurso ao Tribunal sobre esse assunto. Sim, exatamente. Osvaldo também da mesma opinião, que a lei não atende. Eu ando na mesma direção que o Jimbo. Eu penso que para nós controlarmos questões ligadas ao financiamento, ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo, vem de uma recomendação do GAF, que é uma posição que o governo usou durante algum tempo, penso que é o número 8, não necessariamente a produção de uma nova lei, na minha perspectiva, porque ela fala de monitorar e certificar e evitar com que se exista essas questões ligadas ao branqueamento de capital, ou capitais, se for o caso. E há uma discussão que está a dividir a sociedade, principalmente pessoas que estão ligadas às ONGs, às associações, que entendem que isto é um retrocesso do ponto de vista democrático, porque o governo está a criar instrumento para controlar e reduzir a ação dessas mesmas organizações. Daí que um dos pontos de fricção entre o grupo parlamentar do MPLA e o grupo parlamentar da UNITA estava no facto da suspensão das atividades de uma ONG no Estado angolano, ou seja, que é feita pela via administrativa, política e não pela via dos tribunais. E aqui parece existir um ponto de fricção. Agora, se de facto esta lei vai atender o que o GAF recomenda, eu tenho algumas reservas e dúvidas relativamente a isso. Um dos pontos, aqui naquilo que é a base da lei, ponto 3, traz a questão do combate à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo. É o ponto número 8 que estamos aqui a fazer menção. Mas repara, Faustino, não basta criar leis, basta criar um ambiente com que estas leis podem ser implementadas. Nós temos leis que depois caem no desuso, que não são implementadas do ponto de vista prático. E parece, e aqui estou a fazer juízo de valor, parece que na história do Estado angolano não conhecemos nenhuma ONG, pelo menos nunca veio de cima, que fez branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo. Claro que nós temos que tomar medidas preventivas também quanto a isto, mas temos um sinal amarelo, laranja relativamente a isto, daí que vimos que
várias vozes, o grupo parlamentar da UNITA também deu nota que é mais uma lei que é um retrocesso ao processo democrático e também é uma lei que vem pôr em causa a atividade dessas organizações que fazem essas atividades, em muitos casos, onde a ação governativa não consegue chegar. E um dado histórico. Luís, vai ser mesmo telegráfico, já começamos a pressão com o tempo. Olha, nós não estamos ausentes de mecanismos de controle das ONGs. Só para recordar, eu estou nesta vida há mais de 30 anos e eu já, naquela altura, havia a UTCH, a Unidade Técnica de Coordenação das Ajudas Humanitárias, que estava associada ao Ministério da Reinserção Social. E depois veio o PROCAD. E depois, ou seja, e qual era a função que as ONGs tinham no sistema de controle? Todos os projetos financiados, basta haver um financiamento, era remetido para esta instituição e depois, periodicamente, havia um relatório no seu formulário que era preenchido para prestar informação de atividade realizada e financiamento, relatório de financiamento realizado. Atualmente, no âmbito do Estado, a Angola hoje passou para o país de renda média, é preciso compreender que já não há financiamento para as ONGs. Não há financiamento para as ONGs. Quem recebe financiamento é o governo. E o governo está no direito e na liberdade de contratar ONGs para financiar no âmbito de utilidade pública. E mesmo as poucas ainda que instituições que fazem financiamento estão no âmbito do controle de capitais internacionais, que não pode ser um volume até X controlado pelos bancos. Ou seja, se nós olharmos, não há financiamento para eles, não há doadores. Hoje, Angola não recebe doação, Angola recebe financiamento e empréstimo. Aqui exclui ONG que recebem, que movimentam dinheiro. E depois, se olhares para o nosso conjunto de leis, quer as leis do Banco Nacional de Angola, as leis eleitorais que obrigam qualquer financiamento fora do OGE, que é sobre as questões eleitorais, tem que haver declaração perante o governo, perante a Assembleia Nacional, ou seja, o organismo de cooperação de Angola tem que aceitar. Há um conjunto de mecanismos hoje nas leis que não permite que uma ONG receba dinheiro. Quem é que está fora disto? São as igrejas e os partidos políticos, que estes podem sim movimentar dinheiro. Mas as igrejas movimentam muito dinheiro. Exatamente. As igrejas movimentam muito dinheiro. E a ameaça tem que ser sobre estes entes, não é? Então, vamos então para um outro ponto que tem a ver com a preocupação da Provedoria de Justiça, que advoga leis mais duras para violadores de menores. Osvaldo, tem sido esta grande discussão atualmente, muitos casos de violação e que se pedem leis mais duras, há quem até fala de castração. Qual é a sua visão sobre este fenómeno que há muito tem estado a pesar da sociedade com um ato repugnante como este? Não, Faustino, esse fenómeno toca a todos nós. A todos nós. E nos últimos tempos, várias notícias foram circuladas, imagens de atos que merecem a posição energética que nós devemos ter sobre esta matéria. Nós temos estado a discutir muitas vezes que a moldura penal que é aplicada é muito branda relativamente ao estrago que aquilo causa para a vida de uma pessoa. Porque uma pessoa fica marcada para a vida toda que passa por uma situação como esta. E mais, muitas vezes casos que decorrem no seu familiar e os familiares acabam abafando o caso. Então, é fundamental que, para além da criação de leis ou então de molduras penais mais duras, se olha também para um acompanhamento específico
para essas vítimas, porque eu penso que a nossa solução não está simplesmente na moldura penal. A moldura penal não vai ser um elemento inibidor, mas também na própria educação em si, que deve ser passado às pessoas sobre determinadas matérias. Estamos a viver um período bastante sensível, onde muitos casos não chegam até aos órgãos de comunicação social, não chegam até as autoridades angolanas, mas são situações que se vivem e que se podem ser combatidas com educação, também formação. Educação para as raparigas, desde ter a idade, para os rapazes, desde ter a idade, saber que o seu corpo não deve ser tocado por qualquer pessoa. Principalmente as partes íntimas dessas pessoas, porque às vezes um toque, a criança pode achar inocente aquele toque. Então também temos aqui a questão da própria formação, instrução das próprias crianças sobre estas matérias. Mas claro que continuamos a olhar que precisamos de penas, uma pena muito mais dura, relativamente a esses casos que chocam a todos nós. Muito bem. Luís Jimbo. Olha, esta é a posição de uma jurista, né? Na perspectiva legalista. E aqui temos que perceber que o pedófilo ou aquele que está em conflito com a lei por ter praticado este crime desumano, ao chegar a este nível, já praticou o crime, né? Já praticou o crime. E aqui a solução não pode ser só olhada na pena dura, mas tem que ser olhada também o que o Estado deve ter como responsabilidade de ressocializar a vítima. Porque estes tipos de crime na vítima têm profundas consequências para toda a sua vida. E às vezes ficamos simplesmente circunscritos na solução legalista de que bastará uma pena dura e deixamos, né, terminamos o julgamento com uma pena de castração ou de 20 anos e a vítima, pode ir em paz, como se na perspectiva da vítima está tudo resolvido porque o criminoso está há 20 anos na cadeia. Não, é preciso também haver soluções, instituições e investimentos sociais de acompanhamento daquela vítima e torná-lo numa pessoa estável emocionalmente. E este é o que mais às vezes preocupa-me nos problemas e nos fenómenos sociais. A comunicação dos decisores públicos é muito mais fácil para a lei, é muito mais fácil para a polícia e aquilo que é essencial fazer no âmbito da prevenção, não há debate, ninguém se fala, não há discussão e nem há ação. Sim, apoiamos que haja molduras penais dura, mas é preciso com urgência uma discussão ampla vítimas, sobre essa questão as vítimas. Sim, mas por isso eu coloco aqui. É preciso uma discussão com urgência ampla sobre essa questão. Não, mas claro. O Luís ou o Osvaldo. Mas claro que ela não carece simplesmente de medidas policiais. É uma simbiose de vários aspectos. Aqui os sociólogos têm que entrar, os psicólogos têm que entrar, tem que entrar uma série de instituições também. A própria escola tem que entrar, os órgãos de comunicação social também. Então nós temos aqui vários segmentos que são chamados para vemos situações do género atenuadas relativamente aos crimes de abuso sexual de menores. E repara que fazíamos essa intervenção como nota inicial daquilo que depois do acompanhamento que se deve ser dado à vítima. Porque alguém que vivencia uma situação como esta pessoa já não será a mesma pessoa. Esta pessoa com certeza terá traumas profundos. E como é que vai se tratar esses traumas? Okay? Mas também, em alguns casos,
tem também a responsabilidade por parte dos progenitores. Quando assistimos, temos crianças a deambularem na rua em horas que não são para as crianças estarem na rua. As crianças nunca devem estar sem estarem acompanhadas com alguém. O maior fenômeno não é este até de deambular na rua. É uma questão perigosa que até é preciso fazer denúncia sobre isto. Hoje são as crianças que pedem. Sim, sim. De casa a casa. Ou seja, e até investem em meninas. Meninas de 8 anos, vai lá, imagina, encontra um pedófilo. Não, Obviamente isto que ele acontece. vai aliciar troca de comida por estas práticas Gimo, hediondas. deixa que lhe dei aqui um exemplo, E depois não... do exemplo rápido que eu vivenciei na segunda-feira e voltei a vivenciar ontem. Na segunda-feira, paro a viatura, já eram 22 e tal, quase 23 horas, porque o pneu teve algum problema. Vinha uma miúda, mais ou menos de 12, 13 anos, ela toda suja, etc. E parou na recaixotagem, estavam lá os senhores. Eu questionei: menina, estás aqui a fazer o que essa hora? Não, sai de um ponto para o outro. Vais para onde? Vai para a casa da minha mãe. Mas como? Não, só voltar, a minha mãe vai me bater. Eu tive que pegar a criança, ligar para o diretor do INAC, pedir aconselhamento e deixei a criança na esquadra mais próxima que tinha. Cheguei para lá e disse: meus senhores, encontrei essa criança que tem 12 a 13 anos, são 23 horas e estou aqui a deixar a criança. Um outro exemplo, fui para um supermercado ontem. Uma criança de aproximadamente 8 anos estava com uma outra de 6 e uma outra de 4 e que tinha que andar de um ponto para o outro, e atravessar a estrada. Eu me senti na obrigação de colocar essas crianças na minha viatura para poder levá-las. Estão na idade das suas filhas. Claro. Claro, poderia aparecer uma outra pessoa com uma outra intenção e fazer das suas. Sim. Então nós, os pais, também temos que ter algum cuidado, que os nossos filhos não podem estar na rua sem um olhar atento dos mais velhos. Sim. E este é o tal debate social que temos que fazer também, como as instituições, as famílias têm que participar na proteção das crianças. Eu gosto muito de falar dos 11 compromissos da criança porque era o que mais fazia nos projetos ligados aos direitos das crianças, eram os 11, mas depois tu ficas com esse choque, não é? Investimos tanto para este instrumento, os 11 compromissos com a criança, e hoje sentimos muito triste. Bom, saímos aqui deste ponto, porque já começamos a correr. Vemos também, ainda nesta semana, o caso da militante da OMA, Graciete Tsuanga, que retirou voluntariamente a sua candidatura a secretária-geral da OMA, Carlota Dias, candidata única ao cargo de secretária-geral da OMA. Graciete Tsungwa, que retirou a sua candidatura, Osvaldo, é também dos factos que marcou a semana. Então temos Carlota Dias a concorrer, candidata única à organização. Não, a primeira nota, Faustino, é que esta decisão da Graciete embaraçou a direção do partido. Embaraçou e criou vários danos políticos, porque vimos as especulações que estão a dominar, as fake news, sim, que estão a dominar sobre este assunto, porque a mesma não se pronunciou quais foram as razões, poderia ter feito antes de ser certificada pelo Bureau Político do MPLA. Então temos aqui essa situação complexa. Mas também há aqui um elemento que nós não podemos descurar. O facto da Graciete ter retirado a sua candidatura, pode ter acontecido alguma coisa, independentemente do discurso político do MPLA, a dar nota que foi por vontade própria, uma decisão voluntária. Mas deve ter acontecido alguma coisa nos bastidores que nós não conseguimos ver. Mas a leitura que se faz passa uma mensagem negativa para fora sobre a questão
da democratização dos processos eleitorais internos do MPLA, porque há um embaraço terrível que foi criado com esta decisão de alguém, porque senão deixava sair a outra candidata que saiu em terceiro lugar, com certeza poderia ter concorrido. Mas agora o MPLA perante a este quadro, como tem se dito, tem que se cozer com as agulhas e as linhas que tem. E daí é que nós vamos ter uma candidata única, claro que tira um pouco o brilho daquilo que as pessoas estavam expectantes, que era uma campanha interna, guerrida, andar um pouco pelas províncias próprias, as próprias candidatas e buscarem os votos, apesar que também, Faustino, vamos ter que ser honestos, o indicador da plenária da OMA demonstrava que a Carlota tinha o maior apoio das próprias camaradas. Basta olhar para o número, eu penso que ela ficou com 111 votos, a Graciete ficou com 46, salvo erro daqui dos números, e mostrava logo a tendência e aceitação por parte da Carlota, da Emília Carlota a este cargo. Agora, é expectável que uma mulher como a Emília Carlota, que tem uma passagem pelos vários segmentos do próprio partido e também aquilo que tem estado a fazer, possa de facto trazer a robustez e uma maior dinâmica aquilo que pode ser o secretariado da OMA para os desafios que o MPLA terá em 2027. Luigi, a sua opinião sobre essa questão? Sim, eu reitero muito do que o Mboco já disse, mas permita-me simplesmente dizer o desafio que tem a OMA, a Jota, todas as organizações do partido MPLA, é que o processo democrático interno, os candidatos não competem entre si, elas competem perante a liderança. E este processo da OMA veio mostrar isto e por isso criou esta questão que eu disse, concordo com o Mboco, de deixar a situação desconfortável. Por quê? Porque se há um processo de candidatura, foram 3 candidatas, abriu-se as candidaturas, é o processo seletivo, abriu-se 3 candidaturas. E depois quem aprova as candidaturas é o Comitê, não é? O Comitê Nacional da OMA. Onde está o Conselho Supremo da OMA? Já decidiu quem vence naquele conclave. Obviamente tem a confiança absoluta da liderança da OMA. Daqueles, pelo menos, que estão em frente. E depois há uma ratificação do bureau político. Eu acredito que é um sentimento natural. Não há mais competição. Não há. Vamos levar as mais de 1000 congressistas a votar a quem? Compreendendo a cultura política, a obediência política, se os chefes e as lideranças já decidiram, já votaram e decidiram, vamos trazer estes para votar. Já imaginou se votassem, iriam as 2 candidaturas e votarem, vencer aquele que não teve o maior voto. Sim, mas pode acontecer também. Estou a dizer, pode acontecer, mas é um sinal de ruptura também. É um sinal de que as bases não estão com a liderança. E eu acredito que tem que se repensar no sistema eleitoral. Isto é que tem que ser discutido, no sistema eleitoral. Vamos então aqui já fechar a inauguração da fábrica de montagem de autocarros no Icolibengo. Eu vou ao Luigi. Assistimos a este desafio de investimento feito que dá um bocado mais de vida também àquela zona do Icolibengo. Autocarros que, afinal, são importantes para a mobilidade na província de Luanda, que é mais populosa, e no país de forma geral.
Olha, mais do que os autocarros e os carros ligeiros, para mim, eu apoio a visão estratégica do investimento. É o primeiro sinal que sinto depois da fase de recuperação das infraestruturas no combate à corrupção e o projeto ProPriv. É o primeiro sinal que eu vejo que tem... como diz, africanismo ou angolanidade muito profunda. Para dizer o seguinte, estas fábricas já estavam ali sempre, era da CIF, e importavam carros da China e montavam ali. Este é o primeiro angolano que aceitou o desafio de comprar a infraestrutura no ProPriv, ir buscar um financiamento e o desafio de começar a fazer uma montagem no sentido de que, a médio e a longo prazo, ele vai ter conhecimento de tecnologia automóvel, ele vai incentivar que a nível do mercado em Angola, ou regional, na África do Sul também é muito forte, de fornecimento de peças semi-acabadas, porque nós já produzimos aço, já produzimos ferro, já produzimos... Quer dizer, e assumiu uma marca angolana. Sim, o motor não é aquela marca, mas ele assumiu, está ali esse compromisso de colocar o seu nome, a sua marca, dá-lhe responsabilidade social. Assistimos isso no início com a Getur, que se dizia é angolana, mas hoje, em fim de contas, é um carro importado da China e vem Não, mas a Getur é chinesa, é uma marca conhecida. Mas começou como um motor angolano e com grande publicidade. Eram os carros chineses já. O Zenza, a fome da fase. E o Osvaldo deve se lembrar muito bem. É uma solução que tem que ser incentivada. Agora, repito, é preciso começarmos a comprar para o negócio fluir. É preciso que os governos angolanos, as famílias, que os bancos possam vender o carro à prestação, porque a fábrica está aqui, a assistência técnica mecanizada. Nós temos que sentir que é mesmo um carro fabricado em Angola e que eu posso trocar de carro e ter assessoria e comprar em prestação de maneira a viabilizar o negócio. É preciso haver compra. Não, essas duas variáveis que o Luís traz na ponta final são essenciais. Primeiro, que os bancos viabilizam financiamento e que, de facto, tenhamos uma estrutura que dá aquilo que é a manutenção dos próprios carros. Exatamente. Porque o nosso grande problema depois é comprar as peças subsalentes, acho que é isso que se diz, e depois temos todos os problemas. Mas, claro, que eu não olho simplesmente para o mercado angolano. O mercado angolano não será suficiente para que esta indústria e essa estrutura funcione. Eu olho para os países vizinhos. O mercado regional. Tem um desafio por causa do volante à direita e à esquerda. Por isso nós temos uma competição muito Não, mas aqui para a RDC, sim, exatamente. Hoje agora com mais de 100 milhões de habitantes já. Sim. E por outra, se fala de volante, é muito simples. Há interesse da Namíbia, eles conseguem com certeza montar o volante à direita. Penso que não tem muito segredo, não só engenheiro mas até área, mas penso que não tem muito segredo. Até mesmo o carro que nós usamos, hoje ele é opcional. Ele tem o outro lado, tem ali a infraestrutura para montagem do painel. Que é bom para o país, temos carros a serem montados aqui e temos que ter capacidade para fazer manutenção desses carros e continuarem a funcionar. Pode sair a um preço mais barato, o mercado é competitivo e nós temos estado a assistir que a crise que o país atravessa tem estado a abrir com que outras marcas surjam no nosso país, marcas principalmente chinesas que estão a entrar para o mercado angolano, e pensamos nós que esse também pode entrar para o mercado, ser competitivo, e o facto de estar aqui conseguir também a manutenção e ser de facto um carro a ser usado no mercado angolano. Mas volto a reiterar, olhar para a dimensão regional vai fazer todo sentido, e a grande diferença para esta empresa que agora adotou este desafio. Muito bem. Luís Jimbo e Osvaldo Mboco, boa noite.
Boa noite, Faustino. Boa noite, TPA. Assim, telespectador, também o nosso muito boa noite. A nossa promessa é de voltarmos dentro de 8 dias com outros temas a serem analisados no seu Semana em Análise. Boa noite.